E hoje nós vamos falar dos mistérios do sistema solar. Pelos conhecimentos atuais, pelos conhecimentos científicos, todos os astros do sistema solar, como os 9 planetas, os 44 satélites existentes que orbitam estes 9 planetas, os milhares de asteroides e os incontáveis cometas, todos estes astros, todos estes corpos celestes saíram do Sol. Do Sol, que representa o centro de comando do nosso sistema evolutivo. O Sol tem uma massa que é 700 vezes maior do que a somatória, do que a soma de todas as massas de todos os planetas, satélites, asteroides, que são rochas avulsas orbitando por aí, e cometas. Isto significa que, somando a massa de todos os 9 planetas, dos 44 satélites, dos milhares de asteroides ou rochas soltas no espaço, principalmente aquelas que estão entre as órbitas de Marte e de Júpiter, e dos incontáveis cometas, temos apenas 0,2% da massa do Sol. Somando tudo isso, representa 0,2% da massa do Sol. E o Sol, então, representa 99,8% de todo o sistema solar. E se nós ainda compararmos o Sol com a Terra, o Sol é enorme e a Terra é um minúsculo astro. O Sol tem um diâmetro de 1.392.000 quilômetros e a Terra apenas um diâmetro de 12.756 quilômetros, dando um perímetro em torno da Terra, ou a volta em torno da Terra, cerca de 40.000 quilômetros. Isto significa que a massa do Sol é simplesmente 300.000 vezes maior do que a massa da Terra. E o volume do Sol, para você ter uma ideia, é 1.300.000 vezes maior do que o volume da Terra. Para nós a Terra é grande, gigantesca, mas imagine quanto é grande e gigantesco o nosso querido Sol. E o Sol é uma esfera perfeita. É tão perfeita que ultrapassa os limites de compreensão tecnológico dos cientistas. E é por isso que no ocultismo e também em todas as tradições religiosas, místicas, esotéricas, a esfera ou o globo é a figura redonda, e também toda e qualquer figura redonda, a circunferência, o círculo, que são expressões planas de uma esfera, são usados como símbolos para expressar a Deus como perfeição, porque o Sol é uma esfera perfeita. O homem nunca vai conseguir criar, por melhor que tenha em tecnologia, uma esfera mais perfeita do que o Sol. E é por isso que todo templo verdadeiramente iniciático é quadrado ou retangular por fora, representando o mundo terreno, o mundo material, mas por dentro ele é redondo, representando o mundo espiritual, o mundo divino. E é por isso também que existem os tradicionais discos incas, discos maias, discos egípcios em todas as tradições, discos solares usados como representação de Deus. E também a própria tartaruga como símbolo chinês sagrado, pois olhando a tartaruga por baixo, ela é quadrada, ela é yin ou ligada à terra, é a parte que toca a terra, o quadrado que toca a terra. Mas olhando por cima a tartaruga, ela é esférica, redonda. A tartaruga por cima é yang ou ligada ao divino, ao céu. E a tartaruga ainda representa a própria eternidade pela sua longevidade. E os seus desenhos nos cascos lembram a pacoa, o grande símbolo octogonal que Fuqi ou Forri, o grande avatar, o grande mestre chinês, viu nas costas de um dragão que surgiu como uma manifestação nas margens do Rio Amarelo. O dragão como símbolo do poder há 5.000 anos antes de Cristo. E este símbolo pacoa, este símbolo octogonal, é o mesmo símbolo que hoje é tanto divulgado pelo Feng Shui ou Feng Shui. Todos os planetas, todos os satélites, asteroides e cometas do sistema solar, tudo isso saiu do Sol. Deste conglomerado de energia eletromagnética que é o Sol, e que tem uma temperatura na sua superfície da ordem aproximada de 6.000 graus centígrados, que derrete tudo naquela superfície, e que chega, esta temperatura vai aumentando à medida que sai da superfície para o núcleo, e no núcleo atinge até a 20 milhões de graus centígrados.
uma energia fantástica, poderosíssima, que faz com que as labaredas do Sol atinjam até a 300 mil quilômetros, de 300 mil quilômetros de altura, uma labareda, veja só, 300 mil quilômetros até 800 mil quilômetros de altura. Ou seja, para você entender o que é isso, nós poderíamos colocar em uma labareda do Sol de 20 a 60 planetas Terra colocados lado a lado, apenas na labareda, em uma labareda. Nós temos na vida, na Terra, na evolução, 4 estados de matéria: o sólido, o líquido, o gasoso e o quarto é o plasmático. E o Sol está no estado plasmático. E o estado plasmático é o estado que existe em maior quantidade no universo, pois o Sol é uma estrela e todas as estrelas estão no Sol plasmático, onde tudo está dissociado, onde tudo está dissolvido, desmanchado como unidades. Toda a matéria solar está desmanchada, dissociada em unidades. E essa unidade nós chamamos de hidrogênio, que é o elemento unitário da química, o elemento que tem valência 1 ou valor 1. Qualquer matéria que é desmanchada até a sua unidade vira hidrogênio. E é por isso que o Sol é chamado de hidrogênio. O Sol é uma transformação contínua de hidrogênio unitário em hélio, que é um outro seu aspecto químico também unitário. E é por isso que o hidrogênio representa na química oculta o pai e o oxigênio a mãe. E o filho é a união do hidrogênio com o oxigênio, que é o H2O, ou a água, que é o princípio da própria vida, onde acontece a vida. O hidrogênio transformado como hélio na atividade solar corresponde ao nome grego de Hélios, dado ao Sol. Corresponde a Heliópolis, ou cidade do Sol, da cidade com nome grego que dá este nome Hélios à própria entidade solar na mitologia. Heliópolis como cidade do Sol. O Helianto como girassol, vem de Hélios. E a heliolatria, ou culto solar, de todas as tradições. E na heliolatria é importante frisar que os povos antigos não tomavam os astros por deuses em si, nem o Sol como Deus Supremo, mas eles adoravam, eles respeitavam apenas o espírito que neles residia, ou que no Sol residia. É a entidade espiritual que faz o Sol existir, que era respeitada, admirada pelos povos antigos. A heliolatria é o culto primitivo universal, e todos os povos, todas as tradições adoravam ao Sol, como por exemplo os antigos caldeus, os proto-caldeus, os primeiros judeus, os egípcios, persas, gregos, maias, incas, e todos eles sempre adoraram ao Sol, ou a entidade planetária que tem como corpo físico o próprio Sol, com diversos nomes, como Apolo, Hélio, Osíris, Hormuzd, Atom, Ra. E atualmente nós temos tudo isso dentro do cristianismo como Cristo. E Cristo, esta palavra vem de Crestos, vem de iluminado. É a própria entidade solar. Nós sempre falamos que Jesus é um anjo caído no meio da humanidade que atingiu o título de Cristo. Cristo é um título adquirido por Jesus. E por isso ele representa o próprio padrão da humanidade, o padrão evolucional que todos nós um dia deveremos chegar. Os planetas são pequenos pedaços do Sol, pedaços que se desprenderam do Sol e que gradativamente foram esfriando, foram se tornando densos. E como o Sol enorme gira em torno de si mesmo, este movimento de rotação do Sol provoca o movimento de todos os planetas em torno do próprio Sol. E é por isso que o Sol é o centro, o Sol é o comando de todo o sistema solar. E o planeta Terra, único planeta que tem vida como nós conhecemos, é o centro de evolução do próprio homem. Tudo, todos os planetas, todos os satélites, todas as experiências planetárias estão voltadas para o foco Terra, que é o foco centro de evolução do homem. E o comando é o Sol. Por isso que Sol é líder, Sol é comando, por isso que sempre surge uma entidade solar para comandar o processo evolucional na face da Terra. O nosso planeta Terra é, portanto, apenas um pedaço do Sol, um pedaço que
saiu do Sol, altíssimas temperaturas, mas que esfriou. E nós ainda temos parte dessa matéria solar no interior do centro da Terra, como o magma, como aquele material em altíssimas temperaturas, material fundido, e com estas altas temperaturas, este material é expelido quando ocorrem erupções vulcânicas. E no processo de esfriamento da Terra, primeiro surgiram os minerais, ou elemento terra. Depois, com o esfriamento continuando, começou a surgir a água, porque naquela alta temperatura a água estava na forma de vapores. Esses vapores se condensaram, precipitando os mares, precipitando os rios. E depois, com o elemento água, surgiram as plantas dentro da água, plantas marinhas, que com a evaporação, com a transformação da superfície se densificando, estas vegetações passaram para fora da água, formando os vegetais na terra. E depois surgiram os animais unicelulares dentro do mar. E das águas eles evoluíram em grandes peixes, grandes animais aquáticos. E do mesmo modo passaram para fora das águas, para a terra, e se desenvolveram como animais terrenos. E só depois de muito tempo é que surgiu o homem, surgiu a nossa existência. A ciência aceita que há 250 milhões de anos surgiram plantas marinhas, surgiram animais unicelulares e depois passaram para a superfície da terra, formando a vegetação como nós conhecemos. No mar surgiram peixes primitivos, seres anfíbios que passaram depois para a terra também. E há 220 milhões de anos atrás, pela tradição científica, surgiram os dinossauros primitivos, que viveram um longo período de 100 milhões de anos, como por exemplo o brontossauro, um animal enorme com 30 toneladas de peso, 30 mil quilos de peso e 21 metros de altura. O tiranossauro, também enorme, com 20 toneladas de peso e 15 metros de altura. O estegossauro, com 10 toneladas e 6 metros de altura. E muitos, muitos outros tipos. E a tartaruga, que nós falamos como símbolo iniciático, existe há 150 milhões de anos. Depois da tartaruga, há 70 milhões de anos atrás, surgiram os sapos, as aves, as cobras, e a maioria dos animais surgiu na face da Terra há 10 milhões de anos atrás. Tudo isso a ciência fala. Quanto ao homem, as teorias dizem que o homem descende do macaco há 35 milhões de anos, o que é um erro muito grande, pois nós pertencemos ao reino hominal e nunca ao reino macacal. Nós não nascemos do macaco. O macaco que é uma degenerescência do homem, ao contrário. O macaco, ele surgiu através da mistura do gene humano com o gene de um animal parecido com a lontra. E naquela época era possível misturar estes genes, e daí então surgiu o macaco. O macaco é derivado do homem, o homem não é derivado do macaco. E a antropologia, o estudo do homem, diz que o vestígio do homem mais antigo é o Ramapithecus, que tem 14 milhões de anos, e ele era muito parecido com o macaco. E o primeiro hominídeo foi o Australopiteco, há 3 a 4 milhões de anos atrás. Depois surgiu o Australopitaco superior na África, há 1 milhão de anos. Depois o Homem erectus de Java, o homem de Pequim, há 500 mil anos. O homem de Neandertal, da Idade da Pedra, da Europa, do Oriente Médio, de 110 mil anos atrás até 35 mil anos atrás. E o homem de Cro-Magnon, da França, há 25 mil anos atrás, já com alguma organização social. E o homem mesolítico, como os índios primitivos, há cerca de 10 mil anos atrás. E por fim, os antropólogos dizem que o neolítico, o homem que criou casa, usava agricultura, surgiu há 8 mil anos atrás. Querido e querido ouvinte, tudo isso é fantasia. Estes dados científicos são simplesmente ridículos frente ao conhecimento iniciático, pois as pirâmides do Egito, nós já falamos, foram construídas com tecnologia desconhecida e já existiam há 80 mil anos atrás, como o templo da deusa Denderati. E há 55 milhões de anos atrás, nós tivemos uma civilização com alto nível tecnológico, com um apogeu incrível, diferente da atual, conhecida na tradição iniciática como Atlântida, ou país
de Mu, com uma tecnologia fantástica, pois nós vivíamos em contato com os deuses, onde nós construímos cidades enormes, cidades maravilhosas, tínhamos templos magníficos, usávamos metais que hoje a ciência desconhece, como por exemplo o oricalco. Nós construímos naquela época, eu estou repetindo, 55 milhões de anos atrás, aparelhos voadores, chamados de Vimanas. E na tradição oculta, estes Vimanas nada mais são do que os similares UFOs, OVNIs ou discos voadores que são avistados e discutidos atualmente. Existem tratados, livros sagrados hindus, como verdadeiras bíblias orientais, que falam do Samarangana, que dá toda uma descrição destes Vimanas, destes objetos voadores. Existe também o Vimakrika Shostra, escrito há milhares de anos atrás. E Vimakrika Shostra, em sânscrito, quer dizer tratado de aeronáutica. Como que há 5.000 anos atrás existiu um tratado de aeronáutica falando de aparelhos voadores, de vários tipos, de vários materiais, de divisões, sistemas construtivos, escritos pelo sábio Bharadvai. Veja que tudo isso realmente contradiz ao aspecto científico, mas existe uma realidade oculta, e essa realidade oculta está dentro de você, porque você que está me ouvindo, você vivenciou tudo isso. A sua idade não é essa idade que você tem, 20, 30, 50, 70 anos. A sua idade, na realidade, é a idade da humanidade. E a humanidade começou há 1.660 milhões de anos atrás, através de uma experiência evolutiva conhecida como raça adâmica. Depois tudo isso se desmanchou, teve uma segunda experiência conhecida como raça-mãe hiperbórea. Tudo isso teve um apogeu, se desmanchou e surgiu como uma terceira raça-mãe conhecida como lemuriana, onde se ligam os acontecimentos do paraíso e onde começa o relato bíblico. Essa raça também se desmanchou, tudo acabou, a terra sofreu convulsões, tudo foi destruído. E surgiu depois a raça Atlante, o país de Mu, o continente Atlante, enorme, que nós vamos falar nos próximos programas. E veja só, tudo isso teve uma evolução fantástica, um apogeu há 55 milhões de anos atrás. E a Atlântida terminou no ano de 9.564 a.C., foi o término da Atlântida. Isto é contado nos relatos do grande Avatara, mestre Platão. E hoje nós estamos numa quinta experiência racial chamada raça ariana. Tudo que existe, todos os povos são arianos. A realidade oculta é muito diferente da realidade científica, pois o ocultismo, a ciência oculta, começa exatamente onde terminam os limites da ciência tradicional. E tudo que existe hoje, querido e querida ouvinte, na realidade saiu do Sol. E o Sol é a matéria plasmática que permite, portanto, ser transformada em tudo. Você que está me ouvindo, você que está ouvindo este programa, você já foi Sol, você já esteve no Sol e veio para a Terra e, como um processo evolutivo, deu o que você é. Você é Sol, o Sol é a sabedoria que permite criar tudo que existe, e tudo que existe saiu do Sol, tudo está ligado ao Sol. E ter consciência solar é ter consciência disso que eu estou falando, é ter consciência do próprio Criador, do Deus que plasma todas as experiências evolutivas. E é aqui que vem todos os cultos solares do passado. Querido e querido ouvinte, quais serão então os mistérios solares? O que são as manchas solares? Será que é verdade o que diz o ocultismo, que quem se ilumina cria uma mancha no Sol? E o que é se iluminar? O que é iluminação? O que é matéria plasmática? Por que ela pode ser tudo? Porque o Sol sempre representou em todas as tradições a coisa mais importante que todos os povos admiravam. Quando o Sol vai apagar, será que ele vai apagar algum dia? Como que vai se dar este apagamento? Qual é o papel oculto do hidrogênio, do hélio na química oculta? E o que é o disco solar? Ele não gasta. Por que isso? Você já pensou nisso? E o que o Sol tem a ver com as salamandras? Como adquirir, como a gente pode ter uma consciência solar? E o que é Forrati? O que é Prana? O que é Kundalini? Qual é a verdadeira realidade de Cristo? O que é Cristo? O que é Shambhala? O que esta realidade Shambhalina tem a ver com o Sol? Como o Sol é mantido aceso? O que Shambhala tem a ver com Magna, com material fundente no interior da Terra? E o que são tubos cósmicos que acendem o Sol? Quais são os mistérios maiores do Sol, da Terra, do sistema planetário? E o que fazer, quando fazer, onde fazer e como fazer para se ter uma consciência solar? Tudo isso nós falamos neste assunto de hoje, neste nosso programa Mistérios do Sistema Solar. E o Marcos Bagrini já colocou o telefone à sua disposição
então para você ligar e fazer a pergunta sobre os mistérios que você quiser saber. E nós temos aqui, já chegou o Otto King, que está sempre conosco aqui, ajudando nos nossos trabalhos. E já temos um ouvinte na linha. Alô? Alô, professor. Sim, seu nome? Alexandra, tudo bem? Tudo bem, Alexandra? Professor, eu gostaria de saber o que é Shambhala e o que é Kundalini. O que é essa energia? Shambhala e Kundalini? Isso. Ok. Bom, vamos responder. Obrigada. Você ouve pela rádio? Tá legal. Um grande abraço, Outro. Alexandre. Tchau. Bom, Shambhala representa a entidade espiritual que comanda as experiências evolutivas na face da Terra. Nós sempre falamos que a Terra é o corpo físico de uma entidade espiritual chamada planetário. Nós sabemos que o Sol é uma estrela, mas ocultamente nós chamamos de planeta, porque ele é o corpo físico de uma entidade superior, é a maior entidade que existe. Não tem no sistema solar uma entidade como a entidade espiritual do Sol. E é por isso que nós estamos falando do Sol, e é por isso que todos os povos sempre adoraram ao Sol. O Sol é o corpo físico de uma entidade espiritual chamada Planetário Sol. A Lua é um satélite, todos nós sabemos, mas nós chamamos a Lua ocultamente de planeta porque a Lua é o corpo físico de uma outra entidade planetária chamada Lua. A Terra é o corpo físico de uma entidade planetária chamada Rei do Mundo. E esta entidade nada mais é do que o próprio ser que nós chamamos Melquisedeque. E Melquisedeque é o Senhor das duas faces. É o Senhor que proporciona toda a experiência positiva e toda a experiência negativa na face da Terra. E quando ele se manifesta na face da Terra, assume aspectos humanos dentro da própria lei que ele gerou, que é a lei do livre-arbítrio, é a lei da pluralidade na face da Terra. Quando Melquisedeque se manifesta na face da Terra, ele surge como Buda, Krishna, Maomé, Zoroastro, Ram, e ultimamente no ciclo passado, que é o ciclo de peixes, ele surgiu como Yeshua Ben Pandira, Jesus, o Filho do Senhor, que é a própria expressão de Melquisedeque, que nós chamamos de Jesus bíblico. Este ser maravilhoso que adquiriu a consciência cósmica e, portanto, adquiriu o título de Cristo. E as grandes manchas solares que surgiram no Sol, surgiram com esta cristificação. Jesus representa o próprio Melquisedeque na face da Terra, um anjo caído no meio da humanidade para acelerar a evolução, e esse tipo de ser, esse tipo de manifestação que surge no meio dos homens, nós chamamos de avatar. Shambhala representa o centro, representa este comando. O que é Shambhala? Shambhala representa as hierarquias espirituais que estão comandando todo o sistema planetário. Shambhala é totalmente escuro. Quem diz que foi para Shambhala, viu isso, viu aquilo, ele não foi para Shambhala. Porque Shambhala é treva total. Porque a luz de Shambhala é exatamente a luz do Sol. Shambhala é Sol. Dentro da Terra está como treva. Fisicamente, esta energia é o próprio magma da Terra que está no interior da Terra. Mas como entidade espiritual, esta entidade é simplesmente escura. É uma entidade que não existe aqui porque ela está manifestada no Sol. Shambhala representa o aspecto terreno do próprio Sol. Representa todas as hierarquias espirituais, todas as hierarquias evolutivas, as do raio divino e as do raio primordial. As do raio divino são a ideia e do raio primordial a construção. Somando todas as hierarquias espirituais e as hierarquias envolvidas com a matéria, nós temos Shambhala. Esta é a resposta de Shambhala. E o que é Kundalini? Kundalini é a força de Deus que plasma toda a experiência evolutiva. Existem três forças. Forrati, que é o aspecto Pai, é a força do Pai, que representa a ideação cósmica, é a própria ideia, é apenas a ideia. Existe Prana, que é o meio onde a ideia se manifesta, que representa a mãe. Forrati é o Pai. E Kundalini representa filho, é a força plasmadora. E Kundalini é a inteligência criadora que imprime forma em todo o processo evolutivo. E quando a gente desperta Kundalini, a gente desperta todo o conhecimento que plasmou todo o reino mineral, todo o reino vegetal, todo o reino animal e todo o reino hominal. Quando Kundalini plasma o reino mineral, Kundalini é chamado de Prithvi, ou popularmente de gnomo. Quando Kundalini plasma o reino vegetal, Kundalini é chamado de Apas, ou de ondinas. Quando Kundalini plasma tudo que é energético, tudo que é calórico e também o reino animal que funciona pela sua caloria interior, tudo isso é formado por tejas, e popularmente nós chamamos de salamandras. E quando Kundalini plasma o homem e a mulher, o ser humano, esta força Kundalini chama-se Vayu. E Vayu é conhecido popularmente como Silfos. Funciona assim. Um grande abraço a você e obrigado pela sua participação. E temos mais ouvinte na linha. Alô? Professor. Sim, seu nome?
Adilson. Tudo bem, Adilson? Tudo bem. Puxa, você consegue ligar até de sábado, Adilson? Consigo. Durante a semana você consegue, de sábado também? Consigo. Você precisa explicar essa magia, porque muitas pessoas tentam ligar para mim já há muito tempo e não conseguem. É o pensamento positivo, né, Adilson? É o pensamento positivo e a gente escutando o senhor se torna cada vez mais positivo. Daí não tem como eu não conseguir ligar. Então tá bom. E a sua dúvida hoje? Professor, o senhor fala tanto nas pirâmides lá do Egito. Sim. Então eu queria que o senhor falasse sobre a pirâmide do Sol e da Lua e se elas são tão antigas quanto as egípcias. E a outra pergunta é sobre as dimensões que tem entre os planetas aqui, escondidas. Certo. Bom, então você ouve pelo rádio. Tudo bem. Bom, as pirâmides, na realidade, são templos similares aos templos da Atlântida, porque tanto o povo egípcio, como também os primeiros nomos, que eram os proto-egípcios, como os astecas, os maias, os incas, são povos que saíram, que escaparam dos cataclismos atlantes e perderam aquela tecnologia que eles tinham, porque essa tecnologia ficou retido pelos seres que comandavam o processo de evolução junto com a Atlântida na face da Terra, mas, apesar disso, eles construíram os seus templos, construíram toda aquela maravilha que a gente conhece. Os grandes mistérios das pirâmides, principalmente as 3 grandes pirâmides, que são Quefren, Queopes e Miquerinos, elas foram criadas com base em tecnologia atlântica e conhecimento atlântico. E são muito antigas, elas têm milhares e milhares de anos e elas foram apenas reconstruídas nas dinastias que correspondem aos anos de mais ou menos 3.000 a 2.000 anos antes de Cristo. Mas elas já existiam em épocas evolutivas passadas. Na China também nós temos centenas de pirâmides, nós temos no Yucatán, no México, e nós temos templos. Ainda vão ser descobertas pirâmides aqui na selva brasileira, que também existem essas pirâmides. O mistério das pirâmides liga-se a todo o mistério da Atlântida. E nos próximos programas nós falaremos muito sobre tudo isso. Falaremos um pouco mais sobre o sistema planetário, falaremos mais sobre todo o sistema galáctico também, para você ter uma ideia da dimensão do cosmos, e depois nós falaremos especificamente da Atlântida, onde nós entraremos com todo esse conhecimento hermético fechado, conhecimento de escolas de iniciação que falam disto tudo. As pirâmides, nós já fizemos programas da pirâmides, mas vamos voltar a falar delas na Atlântida. E as pirâmides representam o quaternário da Terra, pois a base é quadrada e no centro desta pirâmide ficava a entidade que se ligava aos mistérios maiores, que seria o próprio faraó, seria a representação do Sol na face da Terra, do disco solar na própria face da Terra, que seria uma espécie de um avatar. E dentre todos estes faraós, o mais importante foi Cunaton. Cunaton quer dizer Atom feliz, e Atom representa o próprio Deus solar, e Atom representa a divindade máxima da Atlântida, que as mulheres muito altas, bonitas, formosas, usavam uma roupa tipo saco, que a gente conhece aquela moda antiga saco, tendo a esfinge do Sol ou de Atom em vermelho pintada no peito. Todo este processo nós vamos entrar com todos os detalhes da Atlântida. E a pirâmide tem toda uma ligação direta com o Sol. E as 3 pirâmides, elas estão direcionadas fisicamente às 3 Marias da constelação de Órion. A Mintaka, a Unilan e a Unitaka, que é o nome das 3 Marias. Porque na realidade elas não eram 3 portuguesas ou 3 espanholas, elas eram 3 árabes. Mintaka, a Unilan e a Unitaka. E isto tudo está relacionado com as 3 pirâmides, e o seu posicionamento equivale ao mesmo posicionamento dessas 3 Marias da constelação de Órion. E a constelação de Órion tem um quaternário exterior formado pelas 4 estrelas, que é Bellatrix, Saiph, Rigel e Betelgeuse. Betelgeuse representa a estrela maior. Bellatrix, Saiph, Rigel de Órion e Betelgeuse, que representa o quaternário. E esse quaternário representa todo o processo quaternário evolutivo, pois a evolução humana está diretamente ligada a este setenário, que é a constelação de Órion. As 4 representando o 4º sistema evolutivo e as 3 representando o espiritual. E as 3 pirâmides conectavam com essas 3 Marias, ou com Mintaka, a Unilan e a Unitaka. Esse é o grande mistério que a gente vai voltar a falar. Adilson, muito obrigado pela sua participação, mas temos mais ouvinte na linha. Alô? Alô, professor, tudo Seu nome? Cida. Ô Cida, há quanto tempo? Você sumiu. Pensei, a Cida ganhou na loteria, essa altura que está viajando pelo mundo, conhecendo todos os templos, pontos místicos. Seria muito bom, mas eu estou sempre ouvindo o senhor, professor. Está. Lá sempre, mas o seu programa da madrugada deveria ser reprisado durante o dia. Ah, é? Está fazendo muita falta. É que durante o dia a gente tem outro formato, com participação do ouvinte. Na mas madrugada é de manhã, a gente professor, atrás. eu digo aquele programa das 4h30.
vida. O da madrugada ele tem outro escopo, outro objetivo. Então ele traz sempre conhecimentos. E nós precisamos daquele. Ah, é? Claro. Vamos ver, quem sabe a gente pode até mudar o formato. Mas é importante o ouvinte também esclarecer dúvidas, e essas dúvidas são sempre interessantes, porque a gente traz o conhecimento hermético, iniciático, pelas dúvidas que as pessoas têm. É a melhor maneira de fazer essa ligação, essa tessitura. Sim. Professor, a minha pergunta é a seguinte: o senhor falou sobre tubos cósmicos que acendem o Sol. Opa. O que são tubos cósmicos que acendem o Sol? Essa é a minha pergunta, tá? Ok. Muito obrigada, professor. Um grande abraço a você. Outro, tchau. Bom, existem realmente realidades que ultrapassam os limites científicos, que são os tubos cósmicos. Se nós, ocultamente, através de um olhar clarividente, olharmos para o planeta Terra, a gente vai ver que na região do Polo Norte existe um grande orifício, e na região do Polo Sul também existe um grande orifício. E ligando esses dois orifícios do Polo Norte e Polo Sul, nós temos então o tubo cósmico. E esse tubo cósmico atravessa toda a parte central da Terra, e esse tubo cósmico é direcionado à estrela polar. Automaticamente ela está mudando de posição. Existe uma ligação direta do tubo cósmico que está dentro da Terra, ligando a Terra com o cosmos. E é exatamente este tubo que conecta o planeta Terra com todas as estrelas. É este tubo que faz com que cada ser humano que está vivo no astral, no plano mental, cada mônada evolutiva, se ligue também a uma estrela. E este tubo cósmico é o tubo que Shambhala faz com que o Sol também mantenha-se aceso. E se toda a humanidade adquirir o padrão Cristo, o padrão de Crestos, o padrão de iluminado, cada vez que um ser se ilumina, ele cria uma mancha solar. O que vai acontecer? Se toda a humanidade hoje se iluminasse, toda a humanidade que está viva adquirisse o padrão de Cristo, se todos os que estão no astral adquirissem no plano mental também, o que aconteceria com o Sol? Ele teria tantas manchas que apagaria. Este é o processo. O que é o Sol? O Sol é aquele fator que impulsiona conhecimento, que impulsiona a evolução e que energiza todo o processo evolutivo. Ele é o centro de comando evolucional. Quando alguém adquire a consciência solar, ele transforma aquele conhecimento do Sol em conhecimento terreno, ele tira a luz do Sol. E todo esse processo acontece através desse tubo cósmico que eu falei. Ao olhar clarividente, existe esta realidade. Um grande orifício no Polo Norte, na região do Polo Norte, e um grande orifício na região do Polo Sul. E é exatamente por este orifício que um ser especial, que foi o Almirante Byrd, entrou. Ele viu outras realidades evolutivas, porque ele entrou no mundo de Duat, e ele viu outras realidades. Ele viu o passado, porque o mundo de Duat é um mundo arquivo da evolução. Se a gente vai para Duat, a gente está na Atlântida, a gente está na raça hiperbórea, porque ele tem tudo acontecendo naquela dimensão de Duat simultaneamente. E Duat é um mundo arquivo da evolução, representa o registro acástico de toda a evolução na face da Terra. E o Almirante Byrd entrou nessa experiência. Como também muitos dinamarqueses, muitos vikings entraram nessa experiência e em relatos milenares deixaram tudo isso para a humanidade. Em relatos também centenários. São experiências que a pessoa entra numa outra realidade e depois sai. Isto liga-se também a passagens ligadas ao tubo cósmico, que é o Triângulo das Bermudas e os 7 chakras da Terra, que eu sempre falo. Um que fica perto de Sydney, que é uma passagem, outro que fica em Srinagar, no norte da Índia, que é outra passagem, outro próximo ao Egito, das pirâmides, que é outra passagem, outro na Serra de Sintra, em Portugal, outro no deserto de El Moro, nos Estados Unidos, no estado de Novo México, outro em Chichen Itzá e outro em Machu Picchu, de onde eu estive até domingo passado. Tudo isso liga-se aos mistérios do tubos cósmicos. E futuramente eu vou fazer apenas um programa, porque esse assunto é muito bonito, muito lindo, muito maravilhoso, para vocês entenderem todo este mecanismo. Tá bom, Cida?